Minha mãe quer conhecer minha filha depois de destruir a vida do meu pai e levá-lo à morte, mas eu só quero que ela veja meu rosto sofrendo com a minha vingança. Muitos de vocês podem pensar que sou uma pessoa má pela forma como reajo à minha própria mãe, mas vou contar tudo o que ela fez ao meu pai e a mim, e como tivemos que lutar para seguir em frente com o pouco que tínhamos. Ela não pode simplesmente voltar aqui depois de anos após a morte do meu pai como se nada tivesse acontecido. E sabem de uma coisa? Eu disse isso diretamente na cara dela. Depois de mais de uma década de abandono, minha mãe agora quer brincar de família. Neste momento não estou em condições de lidar com isso racionalmente como meu marido e eu não conseguimos concordar. Pensei em trazer essa discussão aqui para saber o que vocês pensam. Por favor, leiam tudo e me digam o que é certo. Eu realmente preciso da ajuda de vocês. Meu nome é Tris, ou podem me chamar assim. Tenho 30 anos, sou mulher e estou grávida de 8 meses. Obviamente estou muito perto de dar à luz e meu marido Mike e eu estamos super ocupados com a chegada do bebê. Pensei que tinha alguma ideia de quanto trabalho e preparação seriam necessários, mas nossa, como eu estava errada. Até mesmo crianças que ainda não nasceram exigem muito trabalho. Mal posso esperar para ver quanto trabalho será criar uma criança de verdade. Brincadeiras à parte, estamos muito animados para dar as boas-vindas ao nosso pequeno raio de sol. Até alguns dias atrás tudo estava ótimo, ou tão bem quanto poderia estar, até que minha melhor amiga Emily me ligou. Primeiro ela me disse que não tinha ideia de como eu reagiria a essa notícia e que estava com medo até de me contar. Ela me pediu permissão dizendo que eu não poderia culpá-la se ficasse realmente chateada. Ela já estava me deixando ansiosa por não me contar logo, então eu disse para ela me contar de uma vez. Aí ela me disse que minha mãe Lily havia entrado em contato com ela recentemente para pedir meu contato. Emily não sabia o que fazer já que sabia que eu não tinha um bom relacionamento com Lily, então ela estava um pouco indecisa. Lily disse a ela para me perguntar sobre isso e que só me desse seu contato se eu permitisse, e dessa forma ela também saberia se eu queria falar com ela ou não. Ela também deixou um recado dizendo que lamentava tudo o que havia acontecido e que queria se reconectar comigo e com minha nova família. Ela queria ver seu neto e ser minha mãe novamente. Emily não sabia o que fazer, então me contatou e contou tudo. Agradeci por ela me contar diretamente, mas também disse que ela tinha arruinado meu dia com aquela informação. Ela riu e me disse para avisá-la do que eu decidisse. Ela levou na brincadeira porque minha intenção era que soasse assim, mas vamos lá, também era completamente verdade. No auge da minha gravidez, minha mãe, a quem desprezei por mais da metade da minha vida, aparece do nada. Suponho que este seja um bom momento para contar o que aconteceu entre nós duas há muito tempo. Exatamente 13 anos atrás, minha mãe, meu pai Léo e eu éramos uma família feliz. Quer dizer, não éramos perfeitos nem nada, mas tínhamos o necessário, ou algo parecido, mas éramos realmente felizes e estávamos satisfeitos com o que tínhamos, ou pelo menos meu pai e eu estávamos. Vejam, meus pais tinham empregos normais e ganhavam o suficiente para viver confortavelmente, nada fora do normal para a classe média. Se eu pensar no passado, o único problema na minha vida naquela época era que meu amor platônico não estava interessado em mim, coisas normais de adolescente, e que minha mãe não se importava muito. Agora tenho que mencionar que essa lembrança pode ter mudado um pouco depois de anos de ódio por ela, mas ainda posso dizer sem dúvida que minha mãe era uma mãe ruim. Não que ela me odiasse completamente nem nada, ou pelo menos ela não demonstrava, mas também não se importava muito. Ela simplesmente era uma mãe ruim e uma esposa ruim. Ela me tratava mal e tratava meu pai terrivelmente, mas ele nunca disse nada sobre isso. Quer dizer, ele realmente a amava e tolerava todos os seus defeitos como se fossem um tesouro. Eu nunca entendi e nunca entenderei, mas havia algo que ele via nela que ninguém mais via. Ele a amava genuinamente tanto quanto a mim e cuidava bem dela, apesar de ela não ser uma boa esposa. Quer dizer, eu não quero admitir completamente, mas eu também amava minha mãe, mesmo depois de perceber que ela não se importava tanto quanto outras mães. Suponho que puxei os mesmos genes do meu pai. Meu pai era um grande homem, trabalhava duro, cuidava de todos e era uma pessoa realmente gentil, do tipo que raramente se encontra mesmo se você procurar. Meu pai foi a razão pela qual eu nunca alimentei ódio pela minha mãe ou fiquei com raiva dela desde o início, já que ele nunca me deixou sentir que não era amada ou cuidada. Não importava o que eu precisasse, ele sempre estava lá para mim. E eu não consigo explicar o quanto sinto falta dele neste momento. Daria um braço e uma perna só para que ele pudesse me ver e falar comigo. Desculpe, estou ficando emotivo agora. Voltando à história. Então, minha mãe não era realmente uma mãe amorosa nem uma esposa carinhosa. E depois descobrimos que ela nem era leal ao meu pai. Ela o estava traindo em segredo. A questão é que minha mãe nunca esteve contente com o que meu pai ganhava, nem com tudo que ele fazia. Suponho que ela queria mais da vida, uma vida que meu pai não podia bancar. Depois que eu nasci, ela ficou meio que presa, no casamento, e decidiu me criar, mas naquele ponto ela já estava farta de tudo. Ela estava saindo com outras pessoas em segredo, mas isso também não foi suficiente, ela queria mais. Mas lembrem-se, tudo isso é apenas especulação porque não falo com minha mãe desde que ela foi embora e meu pai se recusou a falar sobre isso. Agora, vou ser completamente honesta, se minha mãe tivesse nos deixado e ido com o cara, ou simplesmente se mudado porque estava cansada do casamento e de ser mãe, eu entenderia. Eu não teria entendido na época porque estaria muito chateada, mas agora eu compreenderia. Eu podia ver claramente o quão infeliz ela estava, e se nos deixar a fizesse feliz, eu teria aceitado que não foi uma má decisão para ela. Sim, meu pai teria ficado devastado, mas se separar e se divorciar o teria obrigado a aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Honestamente, se ela tivesse tomado esse caminho, tenho certeza de que nossas vidas seriam muito diferentes agora. Mesmo se tudo tivesse sido igual, eu a teria perdoado sem pensar duas vezes. Mas
Mas ela não fez isso. Minha mãe não apenas nos deixou e foi embora com o cara com quem ela estava, ou alguém que ela conheceu, eu nem sei, mas ela também levou todo o dinheiro que meu pai havia economizado. Minha mãe e meu pai tinham economias combinadas, das quais ele havia contribuído com pelo menos 70%, e ele também havia economizado uma quantia considerável de dinheiro para que eu pudesse ir para a faculdade. Mas minha mãe levou todo o dinheiro, até mesmo as economias para minha educação. Ela nos deixou financeiramente destruídos e foi embora com algum homem. O pior de tudo isso foi que nem meu pai nem eu tínhamos ideia do que tinha acontecido quando ela simplesmente não voltou para casa. Ela não nos deixou nada, então presumimos o pior. Passamos dias procurando por ela e então meu pai notou nossa situação econômica. Então, uma amiga dela nos contatou e disse ao meu pai que ela tinha ido embora com outro homem. Sua partida foi devastadora para ambos, mas meu pai ficou muito pior do que eu. Suponho que seja porque ele a amava muito mais do que eu a amava. Eu não me importava tanto, mas ainda doeu descobrir que ela nos abandonou sem pensar duas vezes. Acho que o fato de ela não nos deixar nada, nem mesmo uma mensagem, piorou as coisas para o meu pai e ele ficou muito deprimido por alguns anos. Os anos seguintes à sua partida foram muito difíceis porque tivemos que lutar muito para pagar as contas. Meu pai teve que pegar 2 empregos porque ele também tinha um empréstimo e eu tive que esperar um ano para ir para a faculdade. Comecei a trabalhar só para ajudar meu pai com as contas, sabe? Eu podia olhá-lo e ver a dor e a tristeza estampadas em seu rosto quando ele falava sobre não poder me dar uma vida feliz. Eu sempre dizia a ele que enquanto tivesse comigo eu sempre seria feliz. E era verdade, sabe? Eu era feliz. Eu não quero me deter muito nas coisas emocionais, mas passamos por alguns anos muito difíceis. Meu pai nunca conseguiu superar completamente o que aconteceu com minha mãe e eu simplesmente nunca mais falei com ela. Ela apareceu uma vez, há muitos e muitos anos, mas isso não é relevante agora. E não interagimos depois da faculdade. Consegui um ótimo emprego e finalmente parecia que nossas vidas estavam tomando um bom rumo, mas depois de apenas alguns meses meu pai faleceu. Não vou falar muito sobre isso porque não gosto de pensar nisso, mas definitivamente foi o pior ano da minha vida. Só direi que ele tirou a própria vida, e tudo tem a ver com a tristeza que ele sofreu todos esses anos. O que mais odeio em tudo isso é que meu pai faleceu lamentando não ter podido me dar uma vida feliz e eu nunca consegui convencê-lo de que eu era feliz. Como eu disse, eu daria qualquer coisa para mostrar ao meu pai como minha vida acabou para que ele pudesse descansar em paz. Não sei no que acreditar sobre a vida após a morte, mas espero que ele possa ver como estou indo. De qualquer forma, depois disso eu me concentrei em trabalhar e em nada mais. Foi só quando conheci meu marido Mike que voltei a sorrir. Vejam, ele tem muitas qualidades que meu pai tinha, e podem dizer que ele é a pessoa que me salvou. Então, formei uma família com ele, me casei com ele há 4 anos e agora estamos esperando um bebê. Então apesar do meu começo acho que tudo acabou bem, exceto pelo fato de não ter meu pai. Agora voltando ao presente, depois da minha ligação com a Emily falei com o Mike e perguntei a ele o que eu deveria fazer. Pensei que ele teria a mesma opinião que eu e queria confirmar isso com ele, mas ele me disse algo diferente. Como vocês provavelmente já adivinharam, não quero saber nada da Lily. Ela é a pessoa que causou a mim e ao meu pai uma dor imensurável. Não a quero na minha vida, mas meu marido me diz que ela é minha mãe, que provavelmente passou por muita coisa também e que possivelmente mudou. Ele não está tentando mudar minha opinião, só está me dizendo que ele pessoalmente acredita que ela merece uma segunda chance, ou pelo menos a oportunidade de pedir perdão por tudo que me fez. O problema é que meu pai teria dito algo similar e eu não posso confiar no meu julgamento porque minha mente não está funcionando totalmente bem. Então agora eu quero que vocês me digam o que eu devo fazer. Devo ouvi-la e deixá-la entrar na família? Ou simplesmente não dar a ela nenhuma chance, já que bem, ela realmente não merece? Atualização. 3 semanas se passaram e estou prestes a dar à luz em 1 semana, ou pelo menos espero, porque senão vou explodir a qualquer momento. Algumas coisas aconteceram e como depois não terei tempo pensei que deveria fazer esta atualização agora. Primeiro, quero agradecer a todos que me deram conselhos e me desejaram o melhor na minha maternidade. Obrigada pessoal do Reddit, eu realmente aprecio isso. Então, suponho que vocês queiram saber o que eu fiz, vou contar desde o início. Eu sabia que se deixasse essa situação sem solução por mais tempo não seria capaz de tomar uma decisão, mas também sabia que minha mãe não era o tipo de pessoa que simplesmente deixaria isso passar e me daria um pouco de paz. Sabia que ela tentaria continuar entrando em contato e ignorá-la seria loucura, então me obriguei a decidir logo para poder lidar com o que acontecesse depois de dar à luz. Agora, vocês já sabem que eu não queria nem ver minha mãe, muito menos ouvi-la, e meu marido realmente acreditava que eu deveria dar a ela uma chance, por isso pedi o conselho de vocês. Muitos de vocês também estavam divididos, mas muitos recomendaram que ouvi-la não seria tão grave. Dessa forma todos, incluindo Lily, ficariam satisfeitos. Então, se eu decidisse que não a queria na minha vida poderia simplesmente pedir que ela fosse embora e nunca mais tentasse me contatar, mas dessa forma ela também hesitaria em me incomodar e a minha família. Por outro lado, se eu a ignorasse havia a possibilidade de que ela simplesmente continuasse insistindo. Além disso, como eu estava prestes a ter um filho, ela provavelmente estava desesperada para estar presente para o neto. Alguns de vocês disseram que independentemente de quantos erros ela tenha cometido, ela merece pelo menos uma chance para se explicar. Isso me deixou sem outra opção a não ser aceitar falar com ela. Não se preocupem, não tomei a decisão só porque a maioria me disse isso. Caso contrário eu teria que culpá-lo e se me arrependesse. Tomei essa decisão sozinha, sabe? Simplesmente senti que devia ouvi-la pelo menos uma vez. Pode ser porque estou prestes a me tornar mãe também, mas não tenho certeza. Embora tenha decidido que falaria com ela, também tinha certeza de que não queria
conseguiria vê-la naquele momento. Vê-la só traria todas as lembranças de volta e havia a possibilidade de eu ficar com tanta raiva que simplesmente a afastaria imediatamente. Então pedi a Emily que lhe desse meu número e disse que só queria falar com ela por telefone, nada mais. Lily entendeu e me ligou. Conversamos e ela se certificou de não mencionar nada que pudesse me chatear. Ela perguntou como eu estava, perguntou sobre meu marido e a gravidez, e me disse o quão animada ela ficou ao saber disso. Por um segundo esqueci completamente de tudo e estávamos tendo uma conversa normal de mãe e filha, mas assim que ela me disse que lamentava o que nos fez tudo voltou de repente, me deu dor de cabeça, mas antes que eu pudesse ficar com muita raiva ela me disse que errou em nos deixar, meu pai e eu, e que agora lamenta mais do que nunca. Disse que cometeu o pior erro de sua vida e que sofreu sem parar desde então. Perguntei a ela o que queria de mim agora. Ela me disse que só queria estar lá para mim e para meu filho. Ela me contou uma história triste sobre o quão difícil sua vida tinha sido e disse que queria compensar lentamente tudo o que fez. Prometeu que só viria me ver quando eu concordasse em vê-la. Me senti mal. Então depois de pensar um pouco aceitei ajudá-la e vê-la, mas só depois de dar à luz. Ela ficou feliz por eu aceitar manter contato. Então aqui estou. Vamos lidar com ela depois que eu tiver meu bebê porque agora só quero me concentrar nisso. Atualização 2. Deixem-me começar com a melhor notícia. Há uma semana dei à luz uma linda e saudável bebê. Não posso dizer o nome dela agora, mas vocês saberão mais tarde. Agora continuemos. Quero começar me desculpando por não contar tudo da última vez. A verdade é que não decidi deixar Lily entrar porque me senti mal por ela ou porque queria dar a ela uma segunda chance. É simplesmente porque ela tentou mentir e me manipular para que eu lhe desse uma oportunidade e ela pudesse fazer parte da minha família. Ela é uma mulher gananciosa, então acho que o que ela quer é o meu dinheiro. Mas acreditem, ela não se importa realmente nem com a minha filha nem comigo. Como eu sei disso? Bem, a história triste que ela tentou me contar é uma narrativa falsa. Vejam, durante anos eu soube onde ela estava e com quem ela estava, e sei com certeza que ela não sofreu nem por um segundo enquanto meu pai lutava dia após dia e faleceu cheio de arrependimento. Nunca acreditei realmente que ela quisesse fazer algo a respeito, até que ela começou a mentir na minha cara, e isso me enfureceu. Então decidi agir como ela estava agindo. Disse a ela que lhe daria uma oportunidade, mas acreditem, não tinha intenção de fazê-la feliz nem por um segundo. Quer dizer, vou dar a ela um pouco de felicidade e muita esperança, mas estou planejando tirar tudo dela. A decisão de me vingar foi tomada instantaneamente, sem consultar ninguém. Depois tive que conversar com meu marido Mike. Ele me disse que se eu quisesse fazer isso ele me apoiaria, mas que não estava feliz com a minha decisão. Ele me disse que seria melhor simplesmente cortar o mal pela raiz, mas quando perguntei ele concordou em fazer o que eu quisesse. Como havíamos combinado, minha mãe veio me ver e a minha família há alguns dias. Tive que conter minha emoção porque mal podia esperar para dizer a ela o nome da minha filha. Então, minha mãe entrou, conversou com Mike e comigo, e olhou para minha filha. Ela começou se desculpando comigo e dizendo que lamentava o falecimento do meu pai. Eu disse a ela que já tinha superado tudo isso e que estava tudo bem. Então ela me perguntou como minha filha se chamava e eu quase pulei de alegria. Eu disse a ela que a tínhamos chamado de Millie, e minha mãe ficou em choque. Ela tentou agir normalmente, mas era claríssimo que o nome a tinha desestabilizado. Então ela perguntou o significado do nome e eu disse que Mike realmente queria que nossa filha se chamasse assim. Mike inventou uma história falsa e Lily estava tentando assimilar o nome. Ela até tentou sugerir educadamente se eu estaria disposta a mudá-lo, mas eu disse: "Oh não, já está feito." Ela estava furiosa, mas controlou muito bem suas emoções. Sua reação se deve ao fato de que ela acreditou que eu havia nomeado minha filha em homenagem a uma mulher que ela detestava, mas não é exatamente o caso. Deixem-me explicar. Alguns anos depois que minha mãe foi embora, meu pai começou a se interessar aos poucos por uma mulher chamada Millie. Ela era minha professora e a única pessoa com quem meu pai parecia gostar de passar tempo além de mim. Ela também gostava dele e o relacionamento deles estava se aprofundando aos poucos. Não sei exatamente o que aconteceu, mas sei que minha mãe voltou e descobriu. Então ela acusou meu pai de ser infiel. Honestamente, se eu não tivesse ouvido com meus próprios ouvidos não teria acreditado, mas eu estava em casa quando minha mãe chegou e confrontou meu pai. Ela não me viu porque eu estava no andar de cima e meu pai estava muito chocado para sequer falar. Ela disse a ele que estava voltando para nós e que agora ele tinha arruinado tudo. E depois ela foi até Millie e destruiu tudo. Depois disso meu pai nunca mais olhou para ninguém. Agora me digam, eu realmente não deveria fazer nada a uma mulher como essa? Embora eu realmente a despreze, não iria tão longe a ponto de dar esse nome à minha filha só para irritá-la. O nome da minha filha é na verdade Millennium, Millie de apelido. Então, na realidade eu não menti para ela. Dei esse nome em homenagem à mãe da Millie que se tornou em pouco tempo mais mãe para mim depois que meu pai faleceu. Depois de tudo isso eu disse à minha mãe que como não tinha ninguém a quem chamar de pai eu a perdoaria e a aceitaria como minha mãe. Até disse a ela que ela poderia se mudar para cá conosco se quisesse. Ela aproveitou a oportunidade na hora e vem para cá em uma semana com todas as suas coisas. Estou esperando pacientemente que ela chegue. Atualização 3. Agora que tenho tempo já que meu marido está cuidando da Millennium posso contar a vocês o que minha mãe fez para que Millie deixasse meu pai. Lily é daquelas pessoas que não suportam ver os outros felizes. Conheço bem esse tipo de pessoa já que ela me lembra de uma amiga que eu tinha na escola. Não só ela teve que abandoná-lo depois de tê-lo traído, mas também se encarregou de tirar dele a única coisa boa que lhe havia acontecido em muito tempo.
Quando Lily soube do relacionamento entre meu pai e Millie e viu que ele estava feliz, talvez até mais feliz do que quando estava com ela, foi correndo contar mentiras. Ela disse a Millie que meu pai era um espancador, razão pela qual ela teve que fugir com outro homem, e também disse que meu pai a tinha traído. Mas o pior de tudo foi que ela afirmou que tinha me deixado porque eu sempre estive do lado dele e que eu até sabia de suas supostas infidelidades, mas nunca lhe contei nada. Segundo ela, foi por isso que ela fugiu, porque não se sentia segura e tinha que priorizar a si mesma, já que eu era uma má filha e não havia nada que pudesse fazer por mim. Depois de ouvir isso, Millie deixou meu pai. Ela até tentou me convencer a falar com ela para saber se meu pai estava me maltratando. Repeti várias vezes que isso não era verdade e que nunca tinha visto meu pai bater na minha mãe. No entanto, Millie nunca me mencionou nada sobre as supostas infidelidades. Soube disso muito tempo depois. Nem meu pai me contou tudo isso quando aconteceu porque ele estava tentando me proteger. Finalmente, Millie ligou para os serviços de proteção à criança que fizeram sua investigação e não encontraram absolutamente nada. Depois disso não tive mais contato com Millie pois estava muito brava com ela. Como eu já não tinha mais nenhum vínculo com ela, foi fácil me afastar. No entanto, com o tempo consegui perdoá-la. Entendo que se todas essas acusações fossem verdadeiras eu teria querido que um adulto se preocupasse comigo. Infelizmente Millie acreditou em Lily e não posso culpá-la totalmente, já que pessoas como minha mãe são especialistas em mentir. Elas têm muita prática. Apesar de tudo de negativo que envolve o nome dela, esse mesmo nome me lembra da última vez que vi meu pai feliz. Por isso me enche de ternura usá-lo como um apelido carinhoso para minha filha. Se tivéssemos tido um menino, provavelmente teríamos usado o nome do meu pai, já que tanto meu marido quanto eu gostamos. Então é isso. Agora só falta esperar minha mãe voltar para a segunda parte da minha vingança. Atualização 4. Mais de 2 semanas se passaram. Primeiro de tudo, obrigada novamente por todas as felicitações. Realmente me alegrou muito ver tantas pessoas animadas em me ver me tornar mãe. A Millennium está ótima, então deixem-me contar o que aconteceu. A semana após minha última atualização foi a mais difícil de passar, já que não sou uma pessoa muito paciente. Obviamente meu marido tentou me dizer que não deveríamos fazer isso com a minha mãe, mas expliquei a ele que ela era pura maldade e que merecia. Também contei a Emily o que estava fazendo e ela ficou feliz por eu finalmente estar fazendo algo a respeito. Finalmente a semana passou e minha mãe chegou com todas as suas coisas, feliz e pronta para se mudar para nossa casa. Eu a deixei entrar, mas pedi que ela não trouxesse suas coisas ainda. Ela ficou confusa e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela que na verdade ela não iria se mudar e que havia cometido um erro ao acreditar que eu era tão confiante e gentil quanto meu pai. Eu disse a ela que também tinha aprendido algumas coisas com ela. Ela ficou confusa, tentou me dizer que não estava tentando me enganar e que genuinamente estava ali porque queria ter um relacionamento comigo. Eu disse a ela que desde que comecei a ganhar uma boa quantia de dinheiro eu a tinha mantido sob constante vigilância. Eu sabia exatamente tudo o que ela tinha feito e com quem ela tinha estado nos últimos anos. Assim que eu disse isso, vi o medo surgir em seus olhos. Eu disse a ela que sabia que a única coisa que ela tinha feito era pular de um homem para outro. Depois falei sobre o cara com quem ela estava agora e sobre o fato de que ela provavelmente o havia abandonado, como fez com meu pai, acreditando que não teria que voltar para ele. Eu disse a ela que nunca tive a intenção de perdoá-la, mas queria ver se ela realmente tinha mudado ou se tinha se tornado uma pessoa melhor, mas uma pessoa como ela nunca muda e isso é o que ela merece. Eu disse a ela que pelo que ela fez ao meu pai ela merecia algo ainda pior. Naquele momento minha mãe começou a chorar pedindo perdão por tudo. Ela me disse que desta vez realmente queria ser uma boa mãe e uma boa avó, mas eu disse a ela que ela nunca teria outra chance. Ela já tinha cometido erros demais. Ela me disse que tinha queimado todas as suas pontes e implorou para que eu não a deixasse na rua, mas eu disse que não me importava nem um pouco e a expulsei. Suponho que ela tentou voltar com a pessoa com quem estava, que obviamente se recusou a recebê-la de volta porque ela tentou me contatar novamente. Depois que eu a bloqueei, ela me escreveu um e-mail dizendo que não tinha para onde ir e que estava ficando na casa de uma amiga, o que não era um arranjo permanente. Eu disse a ela que assim como não era possível trazer meu pai de volta, também não havia chance de que eu a deixasse entrar na minha vida. Não há possibilidade disso, nem em 1 milhão de anos. Sinceramente, acho que a Millennium é meu amuleto de sorte porque me deu a oportunidade de me vingar e deixar meu passado para trás. Depois de todo esse tempo, nunca mais olharei para trás.